Boa noite a todos. Vamos pedindo para o pessoal ir se acomodando para darmos início aos trabalhos dessa noite. Por gentileza. Enquanto isso, vamos a alguns recados paroquiais. Ao fundo da sala, próxima à porta de entrada da casa, temos algumas peças disponíveis de roupas para um bazar. Se caso alguém tiver interesse de olhar, ver se algo serve, se agrada, e tiver interesse em adquirir essas peças, pode estar procurando um dos trabalhadores da casa. Esse valor é revertido para os nossos trabalhos aqui na Luz de Jesus. É um trabalho novo que estamos iniciando, então pedimos um pouquinho de paciência e compreensão de todos. E qualquer dúvida podem estar chamando os trabalhadores. Antes de tudo, boa noite mais uma vez. E nós vamos iniciar então com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o texto nos diz assim: convém refletir, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é importante executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredoura oportunidade. E forçado é convir que se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto por vezes surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente, não realizará coisa nenhuma. Então vamos seguindo, sentando confortavelmente. Vamos fazer a nossa prece de abertura e eu convido a todos para fechar os olhos do corpo físico, para nos conectarmos com esse momento, em gratidão por estarmos todos aqui, juntos nesta noite, para mais uma reflexão. Agradecer a Deus pelas oportunidades que temos diariamente de exercitar aquilo que aqui ouvimos, que aqui aprendemos. Agradecer a toda a espiritualidade luzeira da Casa Espírita Luz de Jesus, por tanto acolhimento, por sua amorosidade, por nos receber de bom grado, todo o instante em que mais precisamos e também quando aqui apenas viemos buscar umas boas energias, uma boa conversa, ouvir boas explanações. Deixamos lá fora as atribulações do dia, para que possamos aqui estarmos de coração e mente abertos,
para receber aquilo que precisamos. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por mais um dia. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. E hoje conosco o Almir, com a palavra desta noite. Boa noite. Deixa eu ver a turma que está aqui hoje. Bastante conhecidos. São 20 anos de doutrina espírita. E cada vez que a gente vai para uma casa espírita para falar, para conversar, o garrão treme. Porque falar das palavras de Jesus é muito difícil. E nós sabemos que precisamos estar aqui, ou estar numa casa espírita, para levar os ensinamentos do Mestre, embora muitas vezes nós também somos muito falhos. Hoje nós vamos falar de algo muito importante nas nossas vidas, na vida do mundo de uma forma geral. Nós vamos falar da ligação e da rejeição. Nós vamos falar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus nos coloca, de certa forma, dois impulsos de ligação e rejeição, baseado na conduta do amar aos outros como se ama a si mesmo, né? E nesse texto há, sim, uma responsabilidade de cada um de nós de interpretar a ligação e a rejeição que pode acontecer. Jesus fala que a fonte de todo querer e desejar são os impulsos que estão sempre direcionados ou direcionando para uma ramificação da sua concepção, a consciência divina universal, a realidade da totalidade e da integridade que se manifesta em todas as energias físicas. Nós temos então o magnetismo, que é a atividade de ligação e rejeição. Exemplificando, quando nós estamos em equilíbrio, os sentidos se acalmam. E uma nova sensação de amor, de paz, começa a se reorganizar em nosso interior. E a alma então começa a se fortalecer. E o desejo de ter perde espaço para o ser, que se identifica ou se intensifica na fé. E esse equilíbrio, esse sentimento que acalma o nosso ser, está assim demonstrado quando nós estamos em sintonia com as coisas do bem. Quando nós agimos de forma equivocada, nós estamos rejeitando aquilo que Jesus nos pede com tanta sabedoria, do amar uns aos outros. E nós vamos entender que esses dois impulsos fundamentais da existência e da própria consciência humana, que são os únicos instrumentos ou ferramentas da criação, e necessariamente eles passam pelas leis do eletromagnetismo. Atividade, ligação e rejeição, ou movimento, atração e repulsão. A nossa vida, o nosso mundo é feito disso. Funciona dessa forma. A mente, que sempre é dual, né? Mente e corpo,
ela cria as polaridades e sustenta a ideia de separação. Não há nada errado nisso, muito pelo contrário. Pois é neste impulso criativo de ligação e rejeição que passamos a existir como indivíduos. Somos uno. E é só com tal existência individual que nós podemos, então, viver a experiência de integrar a terceira força, a Trindade: mente, corpo e Deus, o nosso Pai. Porque nós extraímos a fonte do nosso ser desse nosso Pai. Ele está em tudo e em todos. E nós sabemos que tantas sabedorias e doutrinas por aí afora têm falado sobre isso. Sim. E é aí que está o princípio da vida. A vontade maior. O reino dos céus que habita o nosso coração. O nosso ser. E nos lembra do uno que tudo é. Nós somos uno. Nós temos uma separação, mente, corpo e Deus. O nosso espírito que carrega tudo isso que nós estamos falando, quando o perispírito e o espírito deixam esse corpo e vão para o mundo onde nós vamos habitar, de acordo com as nossas sintonias. A grande questão da nossa vida é sim buscarmos força para combatermos o egoísmo e cultivarmos o amor. E é isso que Jesus buscou nos ensinar quando esteve aqui. Se observarmos as parábolas de Jesus, do Evangelho proferidas pelo Mestre, as suas passagens, as sentenças, nós chegamos à conclusão de que, na sua essência, elas encerram lições e ensinamentos sempre ressaltando o amor e a abominação total do egoísmo. Portanto, o egoísmo e o amor nós rejeitamos ou nos ligamos. Uma perdição, um é a perdição, o outro é a salvação. São, na realidade, dois antagonistas que lutam entre si, tendo por campo de ação o íntimo dos nossos corações. E os nossos destinos dependem verdadeiramente da vitória de um deles. Quando nós estamos calcados nas coisas que são equivocadas em relação à elevação do espírito, nós estamos dando vitória às coisas do mal. Quando nós fazemos o contrário, nos ligamos à condição de amarmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou, nós estamos dando a vitória para o bem, para as coisas do Espírito. E é aí que entra o nosso discernimento, a nossa sapiência para nos ligarmos ao amor ou rejeitarmos o egoísmo. Porque o egoísmo é um movimento, ou se quiserem também, uma atitude das pessoas que colocam sempre os seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar e sempre em detrimento ou não do ambiente e das pessoas com quem se relacionam. É ou não é assim? É bem assim. É necessário, ou é a necessidade do egoísta que
ele precisa que se manifestem os seus valores próprios, sempre combinado com o descaso ou até o desrespeito aos demais princípios da consciência. Ou seja, a dor do outro não me importa, basta que eu esteja bem. A nossa irmã que fez a palestra quinta-feira aqui, eu estava falando com a Ana, que maravilhosa a palestra de quinta-feira passada sobre a palavra, a Dani eu acho que era. E ela falou uma coisa tão importante para que nós passamos a meditar realmente. Se na maioria das vezes a nossa vaidade não está presente. Se falamos de algo que conseguimos, emendamos a frase, como ela explicou, para dizer aonde foi que nós conseguimos. E sempre pensando na vaidade, para mostrar o outro lado. Não basta dizermos, eu tomei um café gostoso, ou eu comi algo muito gostoso. Eu tenho que complementar, mas lá em tal lugar. Ela foi de uma felicidade tremenda, Dani, na palestra de quinta-feira. Maravilhosa. E cada vez que a gente vem para essa casa, ou mesmo de casa, quando nós estamos acompanhando, nós estamos sempre recebendo algo importante para a nossa vida. Blaise Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o egoísmo é sim a negação pura da caridade. E sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo, e juntando aqui o orgulho, que andam sempre de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses. E em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Quantas coisas nós vemos dentro das famílias se degradar por causa dos bens materiais. E esquecem que são frutos de uma junção importante para a reparação das imperfeições. O casal que recebe os seus filhos sabe que são desafetos do passado. Na sua grande maioria. E eles vêm para nos ensinar ou para aprender conosco. Allan Kardec, na questão 913 do livro dos Espíritos, faz uma pergunta aos espíritos e eles respondem. A pergunta que Kardec faz: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Olha a palavra, radical. E os espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, os espíritos nos pedem, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Causa e efeito, nós sabemos, né? Tende, pois, os esforços para que esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Não medis esforços para extirpá-lo. E ele continua, Kardec,
os espíritos nessa mesma questão. E quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Não tem compatibilidade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Por mais que nós tenhamos inúmeras qualidades, só o egoísmo destrói tudo. No livro Obras Póstumas, Kardec nos diz, esse livro foi publicado depois da morte de Kardec. Ele foi escrito e não foi publicado depois da morte dele. A maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Tem origem no egoísmo dos homens. Nós pensamos sempre em nós primeiros. Primeiro eu, depois os outros, se sobrar. E desde que cada um pensa em si, meus irmãos, antes de pensar nos outros, e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos, cada um, antes de tudo, naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação, a todo custo, e sacrifica, sem escrúpulos, os interesses alheios. Como nas maiores, tanto nas menores da ordem moral, quanto da ordem material. Nos dois casos. Hoje nós estávamos vindo para cá, e nesse acesso que sai aqui, tem que descer, voltar para vir para cá. Daqui para cima, iam vários carros, um parou, que ia entrar à esquerda. Eu estava lá, 3 ou 4 carros para trás. E nós observando. Os carros continuavam. Dá um tempinho, deixa a pessoa que está aí, que quer atravessar, deixa o carro passar para desafogar. Porque eu que tenho que ser o primeiro. Nós nos esquecemos de tantas coisas simples que nós podemos fazer no dia a dia. Saímos do estacionamento, ou alguém está saindo do estacionamento e nós estamos passando e nós não paramos para aquele ser passar primeiro. São nas pequenas coisas que as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Há necessidade, sim, de que cada um de nós medite sobre as suas atitudes, sobre a sua forma de agir no dia a dia, de como nos portamos em sociedade. Esqueçamos os erros do passado. Até entrarmos na porta hoje aí, o que fizemos de errado ficou para trás. Vamos ter que reparar no futuro. Mas modificamos a nossa trajetória evolutiva, a nossa trajetória nesse passo largo que nós temos que dar a cada dia, para que possamos ainda nessa encarnação ter a condição de reverter algumas mazelas que praticamos durante as nossas existências e principalmente na existência que nós estamos. A necessidade veemente de que nós possamos, ao irmos para o berço à noite, meditarmos sobre aquilo que fizemos durante o dia, como Santo Agostinho nos ensinava. E observar que tudo aquilo que passamos durante o dia, se o fizemos de forma equivocada, temos que reparar. Se sofremos dores e sofrimentos com resignação,
Essa é a conduta certa. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E precisamos reparar os nossos erros. Precisamos quitar os nossos débitos. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo, não as suas imperfeições. E o egoísmo e o orgulho serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas, enquanto dominarem. Ruirão, sim, aos seus golpes, os mais generosos sistemas sociais, e mais sabiamente combinados, os mais sabiamente combinados. Kardec ainda fala no livro Obras Póstumas: importa destruir as causas do antagonismo, atacar a raiz do mal. O egoísmo e o orgulho, essa chaga sobre o qual deve concentrar-se toda a atenção dos que desejem seriamente o bem da humanidade. Enquanto subsistir semelhante obstáculo, eles verão paralisado todos os seus esforços. Não só por uma resistência de inércia, como também por uma força ativa que trabalhará incessantemente no sentido de destruir a obra que empreendam. Por isso que toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Adenauer Novaes, no livro Psicologia do Evangelho, traz os seguintes questionamentos. Quais os motivos que nos levam a fazer determinadas escolhas? Eles são internos e pessoais ou são externos e coletivos? É César, coisas materiais, que nos motiva, ou é Deus com as coisas espirituais? As coisas materiais não cabem dentro de nós. São externas, portanto, não são essenciais e geram dependência. Já as coisas espirituais, elas são internas, ficam conosco, fazem parte de nós e geram dependência também. Uma pequena história para vocês meditarem um pouquinho hoje, quando forem para casa. Essa história foi publicada por Luiz Guilherme Caual, www.rhcentral.com.br. Não sei se é dele ou se... mas eu tirei de lá. Um rato, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo em que tipo de comida poderia ter ali. Ficou aterrorizado quando descobriu que era uma ratoeira. Foi para o pátio da fazenda, advertindo a todos: tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira. A galinha, que estava cacarejando e ciscando, levantou a cabeça e disse: desculpe-me, senhor rato, eu entendo que é um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. O rato foi até o porco e disse a ele: tem uma ratoeira na casa, uma ratoeira. E o porco respondeu: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer a não ser rezar. Fique tranquilo, que o Senhor será lembrado nas minhas preces. O rato dirigiu-se então à vaca e disse: o que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não.
A vaca respondendo ao rato. Coitadinho do rato, né? Então o rato voltou cabisbaixo, abatido para casa para encarar a ratoeira da fazenda. Naquela noite ouviu-se um barulho como o de uma ratoeira pegando a sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira pegou a cauda de uma cobra venenosa. A cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital e depois de atendida ela voltou para casa, mas com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja. O fazendeiro pegou seu cutelo, a faca de açougueiro, e foi providenciar o ingrediente principal. Sabem quem é, né? A galinha. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. Mas a mulher não melhorou e muitas pessoas vieram visitá-la. Muita gente veio vê-la. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Moral da história. Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. Ou seja, quando o egoísmo e o orgulho estiverem presentes, nossa casa astral, o espírito, estará em perigo. É uma historinha, mas muito verdadeira, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido essa história. Mas ela se encaixa muito bem aquilo que nós estamos conversando na noite de hoje. Ela nos traz a sensibilidade de podermos analisar a nossa vida do dia a dia, se nós não estamos fazendo da mesma forma que fizeram todos os amiguinhos do rato. Não é comigo. Isso não tem problema para mim. Meus irmãos, nada é por acaso. Em determinado momento, nós vamos enfrentar os problemas pelas nossas ações, quando nós não pensamos no outro. Não precisa jogar fora o que você tem, mas não se furte nunca de ajudar alguém que precisa. Principalmente quando você é chamado. Mas não precisa ser chamado. Basta observar. Que Deus abençoe todos vocês. Que Jesus possa estar no coração de cada um de nós que estamos aqui, daqueles que estão em casa nos acompanhando. Que a bondade divina seja para todos nós o elixir da juventude, não, porque nós já estamos na nossa caminhada, na nossa jornada. Mas o elixir da boa conduta, do amor, da caridade, do respeito. Que todos nós possamos, em cada momento da nossa jornada evolutiva, caminhar com passos largos, mas sempre lembrando de levantar a perna quando a pedra estiver à nossa frente. Da banana que você come e a casca que você joga para trás, alguém está juntando para se alimentar. Que assim seja. Gratidão, Almir, pelas palavras da noite, pela reflexão. Tenho certeza que sairemos daqui pensando. E muito. O objetivo sempre é esse, né? Nos intrigar. E agora, para darmos continuidade, então, à segunda parte do trabalho de hoje, os trabalhadores da casa vão diminuir a intensidade das luzes. Estarão se posicionando para a gente ir para o passe coletivo e a prece final. Então, mais uma vez, vamos fechando os olhos do corpo físico. Muito obrigada.
os olhos fechados, sentados confortavelmente na cadeira, nos concentrando neste momento, cada um na sua individualidade, buscando algo aqui hoje. Uma palavra, um consolo, uma energia, talvez até um direcionamento. E conforme estamos nos acalmando, vamos sentindo uma energia maravilhosa tomar conta do nosso ser, de cada célula do nosso corpo. E neste momento, vamos visualizando uma cor nessa energia. Uma cor que traz exatamente aquilo que você precisa. Conforme essa energia vai fluindo, vamos nos conectando a Jesus, esse amado Mestre, que com sua amorosidade nos ensinou e nos ensina todos os dias, e que aqui Ele está conosco, ainda mais perto, pois Ele sabe daquilo que precisamos. Conforme vamos nos sentindo acolhidos, energizados, talvez limpos, vamos agradecendo mais uma vez a toda a equipe luzeira desta casa, esta casa de acolhimento, de estudo. E vamos agradecendo também pelas nossas famílias que estão em casa nos aguardando. Nossa família de origem, aqueles que nos disseram sim, sim para a vida, sim para o amor, cada um do seu jeitinho, da forma como precisava vir. Vamos agradecendo também, não esquecendo das oportunidades que temos diariamente de aplicar aquilo que aqui vemos, que aqui estudamos. E a partir disso, lembrando que essas oportunidades nos mostram um caminho evolutivo. E é para isso que estamos aqui, nesta jornada chamada Terra. Muito obrigada, espiritualidade. Obrigada pelas palavras do palestrante da noite. E aos poucos, nós vamos nos sentindo preenchidos e vamos com o sentimento de gratidão mais profundo, trazendo para o aqui, para o agora, o nosso ser. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, espiritualidade. Nos acompanhe hoje e sempre, nos amparando e protegendo, nos acolhendo, nos consolando e nos mostrando direcionamento quando insistimos em seguir por caminhos não tão bons. Muito obrigada, e assim seja.
E aos pouquinhos vamos voltando. Agradecemos a presença de cada um aqui nesta noite. Sejam bem-vindos para retornar a essa casa de luz. Uma boa noite a todos.